Esses meninos aqui, o Rafael, levanta a mão aí, Rafael. De preferência, põe-se em pé, Rafael, por favor. O Cleverson, primeiro tenor Rafael, segundo tenor Cleverson, Lucas e eu somos barítonos, e o Tiago é o baixo, já deu para perceber no timbre de voz dele, né? Somos o Ministério Cenas, era um quarteto, e aí me introduziram ali no meio, a princípio como orador do grupo, e depois, Toninha, vamos cantar também. Ele sabe que eu gosto de cantar, né? Só tem que aprender, mas eu gosto, tá? E a gente está aí, né? De vez em quando numa igreja aqui, outra ali, louvando o nome de Deus e levando a palavra. Esse ano, eu propus no meu coração, aliás, no final do ano passado, eu coloquei um alvo, um objetivo no meu coração. Todos os dias, às 6h19 da manhã, exceto no sábado e no domingo, evidentemente, né? Sábado e domingo eu também faço, mas em outros horários. Eu uso minhas redes sociais para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus. No Instagram eu faço uma live, logo depois eu gravo um vídeo e coloco no meu canal no YouTube. É uma reflexão breve, de 10 a 15 minutos no máximo. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem para levar o amor de Deus a um mundo que está perdendo a sua identidade. O nosso mundo está perdendo a sua identidade. Não sei se vocês têm a visão assim dos acontecimentos atuais, mas para mim, me parece muitas vezes, quando eu paro para pensar, nós estamos vivendo num emaranhado de coisas, num limbo histórico, onde tudo está se afunilando e tudo está caminhando para um objetivo comum, o objetivo de Deus, o objetivo que Deus tem para esse planeta. Então, assim, eu não me lembro se foi essa semana ou a semana passada que passou um projeto de lei no Congresso Nacional em regime de urgência. E esse projeto de lei prevê que, a partir de agora, ninguém mais pode modificar, alterar, mexer no texto da Bíblia. E quando eu vi essa notícia, eu fiquei pensando, isso é bom ou ruim? Será que isso é bom ou é ruim? Muita gente pode achar que isso é bom, não é? Que bom que agora ninguém vai poder mexer no texto da Bíblia. Esse projeto de lei, que ninguém mais pode alterar, modificar o texto da Bíblia, é bom ou é ruim? Eu particularmente acho perigoso. Sabe por quê? Porque se você olhar para a história, você vai ver que todas as vezes que o Estado interferiu na religião, ou a religião tentou interferir no Estado, essa parceria nunca foi saudável, nunca deu certo. Sempre mexeu com a liberdade de consciência de cada um. Então, eu particularmente, respeito quem pensa o contrário, mas eu particularmente acho essa medida uma medida perigosa. É uma medida perigosa. Estado e igreja não podem se misturar. Tem que ser sempre duas coisas totalmente diferentes e separadas. Né? Mas nós vivemos num emaranhado e o mundo está perdendo a identidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é a sua identidade? Por que eu digo que o mundo está perdendo a sua identidade? Analise um pouco o panorama geral do mundo. Né? De um modo geral, não estou falando no aspecto religioso. Né? Um país invade o outro e diz assim, não é uma invasão, não é guerra, é apenas uma intervenção militar. Um país entra no território do outro e diz assim, vocês são culpados porque nós estamos invadindo o seu território. Isso é inversão de valores. Isso é inversão de valores. Aquilo que era certo passa a ser errado e aquilo que era errado passa a ser correto. Aliás, hoje existe pouca coisa que as pessoas consideram erradas, né? Então, nós estamos vivendo nesse panorama, parece que está se colocando um pano de fundo para se dar conclusão a uma história, a história humana. E essa conclusão será, com certeza, de acordo com o projeto que Deus tem para esse planeta.
Mas além de ter um projeto para o planeta, Deus também tem um projeto para nós. Deus tem um projeto para você e para mim. Então, antes de continuar, eu quero aqui fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que trouxe a sua cédula de identidade? Está aí com ela? Você pode emprestar para mim? Alguém pode emprestar para mim a sua cédula de identidade? Se puder trazer para mim, eu agradeço. É só para ilustrar a mensagem de hoje, tá bom? Muito obrigado, irmã. Eu não vou falar a tua idade, tá bom? Muito bem, essa é a irmã Dorli, é isso? Irmã Dorli, ela nasceu no... Ah, não vou falar. Não vou falar no dia que ela nasceu. Mas, veja só, qual é a sua identidade? Eu não estou falando do RG, não estou falando do número do RG. A maioria de nós sabemos de cor o número do RG e do CPF. Qual é a sua identidade? Quando eu falo identidade, eu falo de algo mais profundo. Tem gente que não gosta muito de olhar para a identidade, né? E ver ali a data de nascimento. Eu nasci em 1960. Completei 61 anos. Estou indo a passos largos rumo aos 62. E às vezes eu fico pensando assim, ao longo da vida, a gente passa por algumas crises. Crise de identidade. Por que será que nós passamos por essas crises de identidade? É normal o adolescente passar por uma crise de identidade. Chega numa fase da vida que ele não sabe se ele é criança ou se é adulto, né? Porque ele quer fazer alguma coisa, a mãe fala assim, não, você é muito criança para isso. Para sair com os amigos, para ir ficar até tarde na noite, né, na casa de outros, ou na rua passeando. Mas daí ele quer brincar de alguma coisa específica, infantil, a mãe fala assim, você não é mais criança para brincar disso. Então ele fica perdido, ele não sabe se já é adulto ou é criança. Crise de identidade. Todos nós passamos por essa fase. Mas além da crise de identidade, na adolescência, tem outras fases da vida que nós também enfrentamos crise de identidade. Quando a gente está ali por volta dos 40 anos, né? A gente fica assim, já tem 40. E aí o mundo incutiu em nossa mente que depois dos 40 fica mais difícil arrumar emprego. E aí a gente fica pensando assim, né, com medo do futuro. Nossa, se eu perder meu emprego agora, o que eu vou fazer? Está difícil arrumar emprego. Depois dos 40 é difícil. E aí vem a fase lá dos 58, 59... E é uma convenção social dizer que completou 60 anos, você é idoso. Está na terceira idade. Alguns falam melhor idade, né? Para mim, melhor idade é qualquer idade, se você estiver bem com ela. Mas tem gente que passa por essa crise de identidade perto dos 60 também, porque a gente começa a perceber que o futuro está cada vez mais curto e o passado cada vez mais longo. E a gente começa a pensar assim no futuro. Quantos anos ainda tenho de vida? E eu tenho no meu coração, sabe, irmãos, de verdade, uma esperança muito grande que eu não vou morrer, que Jesus vai voltar antes. Eu tenho essa esperança. E às vezes eu penso nisso e se morrer também, tranquilo, desde que eu morra com Jesus, né? Mas eu tenho esperança que Jesus vai voltar antes. E para a gente descobrir do que eu estou falando hoje, eu pedi aqui uma cédula de identidade, mas eu quero ler 2 ou 3 textos bíblicos com você. O primeiro deles está em Jonas, livro de Jonas, no capítulo 1. Eu vou dar uma pincelada aqui no livro de Jonas. Jonas é um profeta chamado de um dos profetas menores, assim como Amós, Obadias, Sofonias, Malaquias, Zacarias, Ageu, né? Joel, são profetas chamados profetas menores. E o livro de Jonas tem 4 capítulos. E assim, fazendo uma analogia do livro de Jonas, nós podemos dizer que Jonas, nesse livro, apresenta 4 tipos de corrida de Jonas, corridas espirituais. Paulo compara a nossa vida espiritual como uma corrida. Então, no primeiro capítulo, quando Deus fala, Jonas, levante-se e vai à cidade de Nínive. E prega a cidade de Nínive, que dentro de 40 dias a cidade será destruída
por causa dos seus pecados. E Jonas começou ali a sua primeira corrida. Ele começou a correr de Deus. Porque ao invés de pegar o navio para Nínive, ele desceu até Jope, pegou o navio para Tarsis. E olha só que interessante. Jonas desceu até Jope, que era uma cidade praiana, cidade portuária. Ele desceu até o navio. O capítulo 1 diz que ele desceu até o porão do navio. E depois que ele foi engolido pelo peixe, ele desceu até as profundezas do mar. Sabe o que significa isso? Que todo aquele que foge, que corre de Deus, está numa descendente. Está decaindo. Está descendo cada vez mais. Fugir de Deus significa descer. Fugir de Deus significa decair na vida. Jonas foi descendo, foi decaindo. E aí está no primeiro capítulo a primeira corrida de Jonas. Jonas correndo de Deus. Aí dentro do peixe, diz a Bíblia que Jonas orou ao Senhor. Acredito eu que Jonas orou a Deus nos primeiros momentos que ele foi engolido. Acredito piamente que Jonas desmaiou, ficou desacordado durante os 3 dias praticamente. Ele só ficou consciente ali nos primeiros momentos onde ele orou. Ele clamou a Deus: Senhor, tenha piedade. Ele pediu misericórdia a Deus. E aí, diz a Bíblia que Deus mandou o grande peixe, que não diz que é baleia, tá? A gente fala que é baleia, mas não diz que foi um grande peixe. O peixe vomitou Jonas lá na praia. Imagina o Jonas lá caindo. Caiu, ficou um pouco apagado, daqui a pouco levantou. Na oração de Jonas no ventre do peixe, Jonas começa a sua segunda corrida. A primeira ele correu de Deus, a segunda ele correu para Deus, de volta para Deus. E aí Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, vamos começar de novo? Porque Deus sempre está chegando para você e para mim e dizendo: filho, filha, vamos começar de novo? Você errou, você negligenciou, você me negou, mas tudo bem, vamos começar de novo? Antônio, vamos começar de novo? E ele chegou para Jonas e disse: Jonas, vamos começar de novo? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E Jonas foi agora cumprir a missão, o projeto de vida que Deus tinha para ele. E aí Jonas começa a sua terceira corrida. Jonas começa a correr com Deus. A primeira ele correu de Deus, a segunda ele correu para Deus, a terceira ele correu com Deus. Só que ele foi até Nínive e pregou. A Bíblia diz que os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e sua violência, e desde o rei até o mais humilde cidadão se arrependeu, se vestiu com um pano de saco e cinza. E Deus também não destruiu a cidade. E aí Jonas ficou muito chateado, muito bravo. Ah, Senhor, eu sabia, por isso que eu não queria vir pregar aqui. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdoador, o Senhor é longânimo. E aí Jonas faz a sua quarta corrida. Jonas corre contra Deus. Correu de Deus, correu para Deus, correu com Deus e correu contra Deus. Agora, eu quero focar no capítulo 1 do livro de Jonas. O que aconteceu no capítulo 1? Jonas desceu até o porão do navio, estava dormindo, veio uma grande tempestade, todo mundo ficou apavorado, e os marinheiros eram com certeza religiosos, eles adoravam outros deuses, mas eles eram religiosos, e aí eles ficaram pensando: os deuses estão nos castigando, por isso que veio essa tempestade. Vamos lançar a sorte aqui para ver quem é o culpado. E adivinha sobre quem caiu a sorte? Sobre Jonas. E o capitão do navio chegou para Jonas: Jonas, cara, o que você está fazendo? Você está dormindo, a gente está morrendo, prestes a ser engolido pelo mar, você está dormindo. E Jonas se levantou, foi até o convés do navio, e diz no versículo 8, que os marinheiros chegaram para Jonas e disseram: o que foi que você fez para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra?
E a que povo você pertence?